Bem, no último encontro, nós falamos sobre os poliedros, né? Depois daquela evolução toda, que foi originada pelo ponto, depois a linha, depois a reta, depois a própria figura plana, né? Que foi originada, lembrando a vocês da questão que o plano é infinito, a reta é infinito. E aí é que surge o sistema mongiano, de maneira que nós precisamos representar os nossos objetos, né? Aqueles que iremos construir. E aí nós estamos chegando naquela parte tão esperada, vamos dizer assim, sobre a questão do projeto. E o que vem a ser o projeto? Bom, tem a ver com projeções, né? Lembrando que as projeções, o que se projeta é o que se lança, não é verdade? Lançamos algo em algum lugar. No caso das projeções propriamente dita, as projetantes irão lançar, digamos, a sua sombra, a sua imagem, a sua projeção propriamente dita nos planos, não é? E o caso do projeto propriamente dito é uma realização, digamos assim, é uma representação que acontecerá somente no futuro, não é? Mas é fundamental que se faça essa prévia, não só para construir, como também para informar aquele que tem interesse naquele objeto edificatório, no caso. Né? Poderia ser um objeto também, um mobiliário, digamos assim, qualquer objeto de arte, enfim, ou objeto edificatório propriamente dito, que é a nossa, digamos assim, é a nossa missão, né? Chegarmos lá. Bem, então o que ocorre? Vocês estão vendo aqui agora algo que mudou um pouco daqueles diedos que nós tínhamos, né? Nós estamos fazendo todo esse trabalho no primeiro diedro. E agora aconteceu uma pequena diferença aqui que vocês vão verificar agora, não é? Vejam bem, nós temos aqui, não é? Nós temos aqui o pilinha, o pilinha, que é o PV, e aqui nós temos o pH, que é o pi. O que é que nós fizemos? Fechamos esse diedro, o primeiro diedro aqui, na lateral, não é? E denominamos um pouquinho diferente do anterior. Agora é o PVF, que significa plano vertical frontal, não é? Esse daqui é o plano vertical lateral, à sua direita, né? E o pH continua sendo aquele π que conhecemos, continua sendo o plano horizontal. Muito bem, a ideia, desta forma, é colocarmos os objetos, eu vou lançar mão daquele tetraedro, que é semelhante a uma pirâmide, mas que não é pirâmide, vocês já sabem disso, e vamos colocá-lo nesse espaço, nesse diedro agora, com algumas mudanças fundamentais. A ideia de Gaspar Monge é exatamente isso. Colocar um objeto, projetar suas sombras ou suas imagens, para que ele possa ser construído, né? Como que você, simplesmente com uma imagem tridimensional, ou um objeto tridimensional, ou um volume como esse daqui, no caso o tetraedro, você poderia construir ou pedir a alguém que possa construir. Aí sim, digamos assim, o fundamento principal, a característica principal, o objetivo principal do projeto, não é verdade? Eu diria para vocês que, para se construir qualquer objeto, no mínimo, nós precisamos de 3 imagens, digamos assim, em planos distintos e devidamente cotado, devidamente com as medidas. E essas imagens, obviamente, serão bidimensionais, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prévia com esse tetraedro.
Eu vou colocá-lo, na verdade, agora, apoiado, ele vai ficar apoiado no plano horizontal, afastado do PVF, que é o plano vertical frontal, e afastado também do plano vertical lateral. Muito bem. Lembrando a vocês que o sistema projetivo, o sistema de projeções, são as chamadas, vem lá do sistema de projeções cilíndricas. Por que é do sistema digamos assim, de projeções cilíndricas? Porque as suas projetantes, elas são todas paralelas. Olha só, viu? O observador se encontra a uma distância muito grande, que nós poderíamos chamar de infinito, e as fugas estarão também no infinito. Então, o que ocorre? Nós teremos paralelismo nas projetantes. E é óbvio que ela passará, serão projeções cilíndricas ortogonais. Ela não será oblíqua assim. Ela será sempre aqui a projetante, ó. Ela passará sempre pelos pontos de interesse, que no caso é esse vértice, aqui também na base, aqui desse outro vértice, passará também pelo outro vértice e registrará aqui uma sombra, certo? Neste caso, se nós elevarmos aqui esse objeto, vai dar na mesma aqui, ó. Passaremos aqui, 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 e depois passaremos também as projetantes verticais. Olha só o que vai ocorrer, ó. Passando sempre pelos vértices. E agora vamos fazer também, projetar lá no PVL, para me saber o que temos aqui desse lado. Olha só aqui, ó. Aqui, aqui. Lembra-se que nós estamos colocando essa face, digamos assim, pelo menos a aresta da base, essa linha aqui da base, ela está paralela ao plano vertical frontal, ao PVF, tá? Olha só o que ocorre, ó. Passará aqui e passará lá atrás, no vértice posterior. Muito bem, aí nós teremos o quê? 3 imagens, não é verdade? Nós vamos fazer essas imagens agora aqui para vocês em termos de projeção. Perdão. Vamos começar com essa frontal, certo? Olha só, eu vou deixar ela aqui numa posição X. Vamos fixar melhor. Vamos colocar também a projeção, essa projeção aqui horizontal, não é? No pH. Note que, ó, há um paralelismo dessa linha aqui de baixo, ó, em relação à linha de terra ou em relação a esse plano. Ele não quer ficar, mas nós vamos insistir. Não há ensaio. Oh, enfim, olha só agora, está faltando uma projeção, não é verdade? Olha só, essa está aqui, essa está assim. Agora nós vamos fazer esta daqui. Dá licença, tenho que fixar melhor. Muito bem, pessoal. Olha só o que ocorreu. Note o que você está notando em relação a esta projeção, que é a projeção vertical lateral, certo? O que está ocorrendo de diferente em relação a esta projeção aqui? Você nota que, certamente vocês estão notando, que a base aqui, ó, ela está em verdadeira grandeza, que nós já falamos também o que vem a ser verdadeira grandeza. Quando a imagem do objeto, que no caso é essa aresta, é idêntica à sua projeção, ou quando a sua projeção é idêntica à do objeto.
Olha só, com esse paralelismo aqui, ó. Com esse paralelismo, nós conseguimos, ó, se nós fizermos isso, ó, com as projetantes ortogonais, ou seja, 90 graus, você terá essa linha aqui em verdadeira grandeza. Entretanto, essa linha aqui e esta linha, você não estará obtendo ela em verdadeira grandeza, não. Teríamos que usar outros recursos para obter, para a gente poder construir depois, ou passar para alguém, para alguma outra pessoa, um oficial da área, né, para construir, se fosse uma obra edificatória. Agora, vamos olhar para aquela outra projeção. Você nota que essa linha aqui, ó, não está em verdadeira grandeza. Por quê? A visão que você está tendo é essa daqui, ó. É uma visão oblíqua. Olha só como está ocorrendo. Ó. Então, ela vai ser subtraída. Quando você tem uma... Como que isso ocorre? Ó, se está de frente para você, eu vou fazer assim, tá? Para ficar melhor para vocês enxergarem. Ela está em verdadeira grandeza. Mas se você coloca ela oblíqua, assim, né? Essa posição já subtrai. No caso aqui, você olhando para esse plano, ela tem que ficar paralela a este plano. Então você vai obter aqui a verdadeira grandeza desta aresta. Mas não encontrará a verdadeira grandeza desta face, e nem dessas duas arestas, porque elas estão inclinadas exatamente fazendo... criando a forma do tetraedro, que tende a uma pirâmide. Olha só, viu? E aquela outra projeção não tem nenhuma das arestas está em verdadeira grandeza. Então essa é a situação desse objeto aqui, tá certo? Nós vamos falar dos outros agora também, que tem alguns que têm uma facilidade maior, tá certo? E depois vai acontecer um fenômeno aqui, eu diria, na verdade é um rebatimento que faremos para que vocês vejam as projeções uma ao lado da outra. Peço licença para retirar agora o nosso... as sombras dos as imagens dos tetraedros, né? Para partirmos para uma outra forma, para um outro objeto edificatório. Ó, esse objeto aqui já é bem mais compreensivo. Olha só, nós vamos deixar, obviamente, esta face paralela, né, ao PV e, consequentemente, por ele ser um hexaedro, né, um prisma de bases quadrangulares, aqui a base é um quadrado, né? É um quadrado. Ela também estará paralela em relação ao PVL, é o plano vertical lateral. Tudo bem? Então, as projetantes vão continuar sendo ortogonais, da mesma forma aqui, aqui e aqui. Vamos fazer isso daqui, ó. Só para que fique melhor. Ó, aqui, 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 aqui. Então vai... E também as projetantes, né, as projeções verticais ortogonais que vão dar origem à sombra, à imagem, à projeção horizontal. Vamos então pegar... Eu vou deixar aqui para ficar mais claro para vocês. E agora eu vou fazer uso aqui das projeções, né? Ou seja, eu tenho... Olhe bem. Vamos afixar. Vamos ver se fica, né? Ficará. Por enquanto, estamos com as duas projeções. Uma frontal, ou seja, uma no plano vertical frontal e outra no plano vertical lateral. Agora, faremos, finalmente, a outra projeção, a terceira projeção. Como dissemos para vocês, né? Nós precisamos de pelo menos 3 projeções para entender um objeto
para a compreensão de um objeto. Certo, pessoal? Olha só. Aí agora sim, agora eu consigo as três projeções simultâneas. A projeção horizontal, não é? Numa vista superior, ó, eu estou olhando assim, uma vista superior. Encontro lá a imagem no pH. Aqui eu estou com uma vista lateral, que nós vamos chamar de lateral esquerda, aqui ó. E ele será registrado lá. E aqui nós temos a vista frontal aqui que será registrada como uma foto, né? Como uma sombra, como uma imagem, como uma projeção frontal, tá certo? Muito bem. E assim, esse objeto está devidamente representado. Muito bem. Esse objeto tridimensional, esse volume, no caso aqui, é um hexaedro, porque tem seis faces. Duas bases, 1, 2, 3, 4 e 4, 6. Tetra é um hexaedro, tá certo? Que é um prisma de base quadrangular. Muito bem. Vamos partir para um outro agora. Tá? É interessante que vocês... Nesse caso aqui, só para a gente registrar, quantas verdadeiras grandezas nós temos aqui? Quantas faces estão em verdadeira grandeza? Todas as três imagens estão mostrando verdadeira grandeza aqui, ó. Vai lá, ou seja, imagem e objeto, né, idênticos. Vamos partir para um outro objeto tridimensional, que é, no caso agora, o cilindro. O cilindro não está na família dos edros, né? Devido às suas faces, sua face curvilínea, né? Esse tubular. Mas ele registrará, obviamente, também as imagens, certo? Em projeção. Vamos começar com uma projeção vertical também. A projeção vertical frontal. Depois a projeção vertical lateral. Finalmente, deixa eu conseguir aqui colocar. A sacola costuma não. Muito bem. E agora a projeção. Que coisa, hein? Com licença um pouco, que eu vou encaixar aqui melhor. Vamos ver se eu consigo agora, sem ela cair. Penso que ficou. E agora, obviamente, a sua projeção horizontal, que é oriunda de uma vista superior. Então é o seguinte, uma coisa é você ter a projeção, né? A outra é você saber de onde que você está vislumbrando. Lá do infinito, você vislumbra no PV lateral. Já. E as projeções continuarão sendo ortogonais, passando pelas arestas limites aqui. Aqui haverá uma aresta limite, né? E registrará um retângulo, né? Que depois, posteriormente, nós vamos mostrar como vocês vão representar uma superfície curvilínea, mesmo em bidimensão. Aqui é a mesma coisa, essa é idêntica àquela, bastaria uma só, porque é idêntica, no caso do cilindro. E aqui, finalmente, você tem a vista superior aqui, ó, que vai dar origem à projeção horizontal. Esta é a vista frontal, certo? Lá no PVF. Esta é a vista lateral
lá no PVL, e aqui a vista superior. Estamos tendo um problema técnico de cola. Isso acontece, costuma acontecer. Mas isso não está impedindo da compreensão de vocês, não é verdade? Muito bem, chegamos a essa. Aí a pergunta é, qual das projeções estão em verdadeira grandeza? Teoricamente, as três, por ter a altura e largura, tá certo? Você pode construir. Mas se você tendo essa projeção vertical, essa projeção aqui, digamos, vista superior, você tem um registro aqui do diâmetro desse cilindro. Então, com essa altura e com esse diâmetro, obviamente que você terá ele registrado ali, você constrói esse objeto. Você pode pedir uma outra pessoa para construir, passando as medidas das três projeções, ou de uma apenas, já que isso daqui é um cilindro. Se você informar que é um cilindro, bastaria uma apenas. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Passaremos agora para o outro objeto tridimensional, que é o que nós chamamos de a ponta dos objetos, né? Ou seja, ele está no finalzinho do número de lados, do número, enfim, porque ele é feito de pontos, que é o caso da esfera, do globo, né? O globo, a esfera, a bola, todo o universo, praticamente todos os planetas têm uma tendência a essa esfera, embora, por exemplo, a Terra ela tem um achatamento nos polos, né? Mas a esfera, é uma tendência à esfera. Então, o universo é uma esfera, né? Ou seja, aí ele fica nessa situação. Aí eu pergunto para vocês, como nós vamos representar as suas imagens, a sua sombra, né? As suas sombras. Então, vamos lançar a mão das nossas, digamos assim, das projeções. E das três, bastaria talvez uma. Neste caso, bastaria uma. Mas é interessante que a gente mostre todas pela visibilidade, pela visão que teremos, né? Deixa eu ficar um pouquinho do lado de cá, vou passar na frente desse diedo para que a gente possa ter essa visão bem firme aqui, ó. Não é verdade? Olha só. E esse globo, ele não quer ficar, né? Ele não quer ficar. Mas nós vamos insistir. Um pouco mais de força. E aqui, pessoal, temos a nossa esfera, o nosso globo, refletindo as sombras também na ortogonalidade, pessoal. Olha aqui. Vai passar nos limites ortogonais, nesse sentido, lá no PV frontal, no PV lateral e também no PH. Então nós teremos o diâmetro. Neste caso específico, bastaria que nós tivéssemos apenas uma, sabe? Que nós já teríamos o diâmetro, que ele é uma esfera. Então vão ter suas sombras circulares. Muito bem. Aí chegamos a essa condição. Vamos fazer algo agora. Agora imagine se eu fosse representar esse daqui. Não é? Aí nós teríamos, olha só, vocês inclusive estão vendo uma sombra ali, né? Olha só, vou lançar só olha só, à medida que eu chego até aqui, ó, eu tenho a verdadeira grandeza, tá vendo ali? Em tese, né? Pelo menos da parte, e aqui também é a mesma coisa, ó, ela será praticamente PV frontal e PV lateral serão as mesmas, né? Agora, para me ter essa visão, essa parte aqui, eu tenho algumas partes aqui em verdadeira grandeza, que estão
mais horizontal. Mas mesmo assim eu teria que me lançar mão de outros recursos para informar. Não bastaria essas três, não. Nem todos os objetos, quando começa a ser o objeto edificatório, que é o caso dessa torre, eu preciso de várias outras projeções, que veremos a seguir. Objetos mais simples, bastam três, certo? Mas objetos mais complexos, que seria um objeto edificatório, não basta. No caso aqui, a projeção horizontal seria um octógono, né? Esse daqui, essa complexidade toda, viu? Mas é interessante, eu quis mostrar exatamente por isso. Agora vamos fazer uma coisa, algo aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Que eu vou voltar com esse prisma, tá? Vai ser o escolhido. Agora a questão é fazer com que ele fique colado aqui, tá? Olha só. Vou colar com um pouquinho mais de força. Vamos torcer para que ele fique colado. E finalmente, a projeção horizontal. Então nós estamos recapitulando aqui, justamente para fazermos algo que é o final disso daqui. Aqui é uma projeção que a gente faz, que vocês estão já recebendo esse ensinamento também em outro material, que eu estou colocando esse objeto numa posição de isometria, né? Ou seja, eu vejo uma inclinação que vai mostrar esse lado, é o lado lateral, o frontal e também o superior. Muito bem. Agora o que vai ocorrer? Nós vamos abrir essa caixa. Nós vamos fazer um rebatimento, sabe? Nós vamos rebater este plano aqui, no pH, e este plano também no pH. Então vai ficar essa situação aqui. Me permita agora fazer essa finalização, retirando algumas amarras aqui, ó, para que o nosso objeto fique representado apenas por suas projeções. Tudo bem? Vamos lá, tá quase. Deixa eu ver. Soltou. Ó, tirei a caixa. Deixa eu passar do lado de lá. Tirei a caixa. E agora nós vamos fazer o rebatimento. Vocês também já viram o que é rebatimento, não é verdade? O que eu faço? Eu retiro aqui essas amarras. Estou preparando o rebatimento, viu, pessoal? Só mais um. É porque ainda tem umas amarras aqui. Deixa eu... Só mais um pouquinho. O problema... Aí eu amarrei muito aqui. Mais um minuto. Nós vamos fazer o nosso objeto. Muito bem. Está quase. É porque eu tive que prendê-lo um pouquinho mais, porque senão ele não viraria uma caixa, né? Então aqui nas dobradiças, agora é só eu voltar com a nossa projeção aqui. E ele ficará nessa situação aqui, ó. Veja se está enquadrado aí, Zé. Olha só.
a projeção horizontal. Ai, ai, ai. Só um minuto, pessoal. Um minuto.